Você sabia que Minas Gerais tem mais estradas do que muitos países inteiros? São mais de 28 mil quilômetros de malha rodoviária estadual, mas uma parte significativa dessas vias está desgastada, abandonada, em alguns casos praticamente intransitável. Até agora, o governo do estado lançou o maior projeto de infraestrutura rodoviária da história recente de Minas. 35 rodovias serão restauradas ou totalmente pavimentadas. São mais de 1.300 quilômetros de asfalto novo, conectando regiões turísticas, rotas agrícolas e cidades que há anos esperam por esse tipo de atenção. O investimento passa de 1,5 bilhão de reais e os impactos disso não ficam só nos mapas. Eles vão atingir o seu bolso, a sua agenda, sua vida. Mas como isso te impactará? Vai facilitar suas viagens? Reduzir o custo de transporte? Ou é só mais uma obra prometida em um ano pré-eleitoral? Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e nesse vídeo você vai entender sobre o maior projeto de infraestrutura rodoviária que vai revolucionar Minas Gerais. Nomeada Infraturismo Minas é o Caminho, o projeto de revitalização de infraestrutura rodoviária de Minas atinge todas as regiões do estado, mais precisamente do sul do território até o Vale de Jequitinhonha, no Nordeste Mineiro. Vale destacar que a obra contemplará áreas estratégicas como a Serra do Cipó, o Caminho dos Diamantes e o Polo Turístico do Monte Verde. Ao todo, são 35 rodovias estaduais beneficiadas. A iniciativa abrange mais de 1.300 quilômetros de obras, entre pavimentações e recuperações. O investimento ultrapassa 1,5 bilhão de reais, tornando esse o maior pacote rodoviário já lançado no estado nos últimos 20 anos e um dos maiores do país. Cidades turísticas isoladas, como Cerro, Camanducaia, São João das Missões e Diamantina, finalmente ganharão acesso decente. E isso muda tudo. Para o turismo, o agronegócio, o transporte de cargas, a educação e a saúde. Mas a dúvida que fica é: por que agora? Por que esse investimento surgiu justamente neste momento? A resposta está em uma combinação de colapso viário, pressão social e estratégia política. E tudo isso ajuda a entender a real motivação por trás do projeto. Assim como vários estados brasileiros, Minas Gerais não aguentava mais ver a vida ser engolida por crateras na estrada. Esse cenário, aliás, está longe de ser uma novidade. As rodovias estaduais mineiras ficaram anos sem manutenção adequada, enquanto o turismo, o agronegócio e a mobilidade urbana pediam socorro. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, conhecido como DER-MG, conta com uma longa história de programas para salvar as estradas, incluindo intervenções que somam quase 2.000 quilômetros de reparos nos últimos 2 anos, com 142 quilômetros de novas pavimentações e outros 464 quilômetros recuperados apenas em 2024. Mas isso ainda era pouco. Dinheiro era aplicado em reconstruções, mas os buracos voltavam. Logo, raríssimos trechos turísticos eram levados em conta e motoristas continuavam presos. E é nesse contexto que surge o programa de Minas é o Caminho, com proposta inédita: recuperar ou pavimentar 35 rodovias somando mais de 1.300 quilômetros, com investimento de 1,5 bilhão de reais. O foco: regiões esquecidas pelo turismo, entre as quais Caminhos da Mantiqueira, Vale do Jequitinhonha, MG 010, MG 060, além do eixo turístico de Camanducaia, Cerro e Diamantina. Segundo o DER-MG, o modelo conserva Pro mais que triplica os investimentos regionais, de 7 milhões de reais por regional para até 24 milhões de reais por ano. O objetivo é claro: evitar que pequenos danos se transformem em buraqueira perigosa ou em asfalto perdido. Isso representa mais do que recap. É uma virada de chave na estratégia da infraestrutura mineira. O governo quer transformar estradas em corredores de turismo, escoamento agrícola, rotas de vida segura e desenvolvimento econômico. Mas, acima de tudo, entregar resultados concretos. Sabe o ditado: parar de tapar o sol com a peneira? Ele pode ter uma relação direta com Minas Gerais. O estado cansou de tapar buracos.
quer construir atalhos para o futuro. E é isso que o programa Infraturismo Minas é o Caminho propõe. Resultado real, não maquiagem nas rodovias. Para isso, o DER-MG adotou o modelo Conserva Pro, que migra de uma manutenção corretiva, ou seja, tapando buracos, para uma abordagem preventiva e contínua. Vistorias regulares, roçada, reconstituição de base, frasagens e sinalização, tudo isso entra na conta antes mesmo de o asfalto ceder novamente. Desde março de 2024, o Conserva Pro já está ativo em 14 das 40 regiões do DER-MG. A mudança mostra que a gestão está evoluindo, saindo de contratos emergenciais e avançando para contratos de longa duração, com metas claras e entregas mensuráveis. É importante ressaltar que o programa cobre duas frentes principais: recuperação funcional das rodovias que já existem, com remoção de ondulações e restabelecimento de base em até 50% das áreas, e pavimentação completa, com plena renovação de revestimento em trechos prioritários. Das 35 rodovias contempladas pelo projeto, 20 serão totalmente pavimentadas com novas camadas de subbase, base e sebuque. Uma fórmula que usa o betume modificado, material de maior aderência e durabilidade que o asfalto comum. Essas técnicas não são escolha por acaso. Aplicações de sebuque usinado com adição de polímeros elevam a resistência ao desgaste e reduzem a necessidade de reparos frequentes, ideal para regiões turísticas e áreas que enfrentam grande volume de chuva. A infraestrutura de suporte também foi reforçada. Bueiros de concreto e tubulações de aço garantem drenagem eficiente, essencial para manter o asfalto em boas condições durante o inverno rigoroso. Aliás, técnicas com asfalto borracha e fresagem preventiva usadas no programa são apontadas pelo DER-MG como capazes de estender a vida útil do pavimento em relação ao convencional. Além disso, a sinalização foi completamente renovada, inclusive com a instalação de placas refletivas em áreas turísticas e trechos mais urbanos, como a MG 424, que já teve início da intervenção. Mais que isso, há o uso de ferramentas modernas como BIM, modelagem de informação da construção, e o sistema Syncor MG, que acompanha em tempo real o progresso das obras, volumes executados e dados de qualidade, uma medida que traz mais transparência e eficiência para o governo e para a sociedade. Dá para visualizar esse esforço técnico por trechos. No corredor da MG 010, Serra do Cipó, entre Vespasiano, os trabalhos já avançam. Na MG 060, o trecho entre Esmeraldas e São José da Varginha, com 31,7 quilômetros, segue com pavimentação completa. Já em Papagaios, a construção da ponte sobre o Paraopeba foi licitada, fortalecendo a conexão entre Papagaios e Inhaúma, corresponsável pela logística regional. O cronograma, segundo dados oficiais, prevê início imediato das obras, com entrega dos primeiros trechos entre o final de 2025 e conclusão total prevista para o fim de 2026. Já no esforço ampliado do programa Caminhos para Avançar, o DER-MG recuperou cerca de 3.500 quilômetros de rodovias, com investimentos de 4,5 bilhões desde 2024. Um claro indicativo de que o governo está levando a sério a infraestrutura viária. Nesse sentido, para suportar essa operação massiva, foi mobilizada uma frota de equipamentos pesados, usinas de asfalto móveis, rolos compactadores, motoniveladoras, escavadeiras e niveladoras, junto de equipes locais supervisionadas digitalmente. Essa combinação permite padronização, qualidade e agilidade. Os contratos contam com mecanismos de recompensa para o desenho ou penalidade em caso de falha, otimizando recursos públicos e reduzindo gastos com reparos futuros. Em resumo, Minas é o Caminho não é apenas um pacote de obras, é uma revolução na gestão de rodovias do Estado. Afinal, o projeto combina técnica, sensibilidade ao contexto turístico, operacionalidade de campo e fiscalização moderna. Mas construir 1.300 quilômetros em 47 municípios exige mais do que maquinário pesado. É necessário gestão rígida, acompanhamento diário e combate a riscos como aditivos de contrato, desvios ou cronogramas furados. Agora que você entendeu como está sendo feita essa mega construção nas estradas mineiras, vem a pergunta que não quer calar. Como esse projeto se compara com outras obras parecidas no Brasil e no mundo,
Será que Minas realmente está à frente ou apenas tentando alcançar o atraso de décadas? Imagine recuperar e pavimentar 1.300 quilômetros de estrada em um estado montanhoso, cortado por serras, vales e regiões turísticas. Agora imagine fazer isso com um orçamento médio de apenas 1,15 milhão de reais por quilômetro. É isso que o programa Infraturismo Minas é o Caminho está colocando em prática. 1,5 bilhão de investimentos em 47 municípios, conectando regiões historicamente esquecidas, com uma estratégia de engenharia distribuída, econômica e ousada. Para efeito de comparação, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, destituiu entre 2011 e 2024 24 bilhões de dólares apenas para o setor de transportes terrestres, incluindo rodovias e ferrovias. Metade desse valor foi efetivamente aplicada em obras rodoviárias, com 5.200 quilômetros entregues ou em andamento. Na cotação média da época, cerca de R$ 2,20 por dólar. Isso representa aproximadamente 26,4 bilhões de reais de investimentos em rodovias. O custo médio por quilômetro, portanto, ficou em torno de R$ 5.070.000 por quilômetro, mais de 4 vezes superior ao valor estimado por quilômetro do projeto Minas é o Caminho. Esse dado mostra um contraste importante. Enquanto o PAC priorizava grandes corredores logísticos e obras de duplicação, o projeto mineiro atua com foco em rodovias secundárias, turismo regional e escoamento agrícola, adotando soluções mais enxutas, porém com eficiência técnica e foco territorial. Aliás, o valor por quilômetro do Minas é o Caminho também se mostra mais competitivo quando comparado a projetos estaduais, como o Rodoanel Norte em São Paulo, cuja média ultrapassou 10 milhões de reais por quilômetros em áreas urbanas densas. Em outras palavras, a matemática é clara. Minas está fazendo mais com menos. De que adianta ter paisagens deslumbrantes se o caminho até elas é um desafio? Minas tem serras, rios, cachoeiras, cidades históricas, mas por muito tempo sofreu e ainda sofre com estradas precárias que afastavam o turismo e encareciam a viagem. O programa Infraturismo Minas é o Caminho promete virar esse jogo. O Estado aposta numa era de turismo acessível, seguro e economicamente estratégico. Hoje, 78% dos visitantes chegam a Minas por rodovias. Em 2024, foi mais de 32 milhões de turistas, movimentando uma cadeia que vai de pousadas e restaurantes típicos. Destinos como o Parque da Serra do Cipó, Diamantina, Monte Verde e o Parque Nacional do Caparaó passarão a receber visitantes com mais conforto e mais frequência. Isso aquece economias locais, valoriza os circuitos como Estrada Real e Caminhos da Mantiqueira e gerou mais de 20 mil novos empregos no setor só em 2024, segundo o IBGE e Secult-MG. De fato, Minas não quer só atrair turistas, quer fazê-los voltar. Se entregue como prometido, pode se tornar referência nacional em infraestrutura inteligente, descentralizada e com impacto direto na vida das pessoas. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha desse grande projeto em Minas Gerais? Seria interessante se fosse replicado em outros estados aqui no Brasil, não é mesmo? Então, deixe aqui sua opinião nos comentários. Qual é o estado que você acha que seria interessante aplicar esse mesmo projeto? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.